Fala pessoal, tudo bem com vocês? É claro que é uma pergunta retórica, mas espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar sobre medida provisória. A gente está falando sobre processo legislativo. Já gravei um vídeo para vocês sobre o processo de emenda constitucional, falando todo o rito de uma emenda constitucional. Gravei um projeto, um vídeo também falando sobre o processo legislativo de lei ordinária, de lei complementar, as diferenças de uma lei ordinária e de uma lei complementar. E hoje eu vou estar falando sobre um dos poderes legiferantes do Poder Executivo, quando o Poder Executivo ele exerce sua função atípica legiferante, a sua função atípica de criar leis, seja por decretos ou por medida provisória, mas hoje eu vou estar falando sobre medidas provisórias. Então vamos lá, gente. O que é a medida provisória? A medida provisória é justamente uma forma do Poder Executivo, o presidente da República, ele consegue criar normas de realmente caráter provisório. A medida provisória ela tem força de lei e ela tem esse caráter provisório. Por que aí, primeira questão, por que a gente não cria leis ao invés de medida provisória? Não é só criar uma lei sobre o tema que a medida provisória vai falar, porque a medida provisória ela é criada, ou pelo menos deveria ser, em casos de relevância e urgência. A gente tem essa relevância e urgência como uma característica primordial da medida provisória. Não cabe medida provisória se não houver essa relevância e essa urgência. Então a gente pensa na medida provisória como uma forma de uma lei, né? Entre aspas, claro, força de lei apenas, mas um ato normativo que ele deva produzir efeitos imediatos na sociedade, não devendo esperar todo o trâmite do Congresso Nacional para que venha a produzir efeitos. Então a medida provisória ela já começa produzindo efeitos para depois ela ser votada. Então a gente faz essa inversão, né? No caso de uma lei, a gente começa no projeto de lei. Primeiro ela vai ser debatida, vai ser deliberada, vai ser talvez aprovada. Se for aprovada, depois ela começa a produzir efeitos, ao contrário da medida provisória, que primeiro ela vai produzir efeitos e depois ela vai ser discutida e votada no Congresso Nacional. A medida provisória, como eu disse, ela tem essa característica de relevância e urgência. E essa relevância e urgência ela é avaliada por um ato discricionário, pelo poder discricionário do próprio Poder Executivo. Ou seja, quem vai dizer se é relevante ou urgente é o Poder Executivo. Apenas em casos excepcionalíssimos, em casos assim de absurdo, de nítida ausência desse pressuposto de relevância e urgência, que o STF ele pode avaliar essa relevância e urgência dessa medida provisória e até mesmo derrubá-la, caso esteja ausente esse pressuposto. E o próprio Congresso Nacional também faz essa avaliação, fazendo até mesmo esse controle de constitucionalidade dessa medida provisória, avaliando se ela tem de fato, se possui de fato na temática relacionada a ela, essa relevância e essa urgência. A medida provisória ela tem um prazo de 60 dias de vigência que pode ser prorrogável por mais 60 dias. Então a regra é 60 dias, mas claro, pode ser prorrogável por mais 60 dias. Claro que a maioria das medidas provisórias chegam de fato a usar mais do que 60 dias, então vamos imaginar realmente que o prazo é de 120 dias, ela não pode passar disso, senão ela vai parar de produzir efeitos. Importante dizer que a medida provisória, por mais que ela tenha força de lei, quando ela entra, ela não suspende uma lei anterior. Perdão, ela não revoga uma lei anterior. A medida provisória ela entra falando de determinado tema. Por mais que esse determinado tema seja contrário ao que uma lei vigente diga, ela não vai revogar. Ela vai suspender o que essa lei contrária a ela diz, porque é a medida provisória que vai prevalecer. Isso aí é o princípio cronológico de resolução de antinomias. Então a medida provisória mais nova vai suspender os efeitos da lei vigente. E por que não revogar? Porque os efeitos, enquanto medida provisória, os efeitos estarão apenas suspensos. Porque essa medida provisória pode ser rejeitada ou pode até mesmo cair, perder a sua eficácia por decurso do prazo. Então, se isso ocorrer, a lei simplesmente vai continuar e vai continuar produzindo efeitos.
essa a lei só é revogada por outra lei. Ela só é revogada por outra lei. Ah, então a medida provisória não revoga uma lei? Não, ela suspende. Entretanto, se essa medida provisória for aprovada pelo Congresso Nacional, depois quando a medida provisória, quando ela é editada, ela deve ser imediatamente submetida ao Congresso Nacional. E se o Congresso Nacional aprovar, ela se torna lei. Então, a partir do momento que ela se torna lei, aí sim, o que acontecerá é que essa medida provisória, que agora se tornou lei, vai revogar a outra lei. Então, não é uma medida provisória que revoga uma lei, mas sim uma lei que revoga outra lei. Sempre assim. Então, quando ela se tornar lei, de fato, porque foi aprovada, ela vai sim revogar a lei anterior. Outro ponto importante é que a medida provisória ela sempre vai ter que ser convertida em lei. Ela jamais pode ser convertida em lei complementar. A lei complementar, temas passíveis de lei complementar, são uma das limitações materiais de uma medida provisória. A medida provisória tem várias limitações materiais, ou seja, a medida provisória não pode falar de qualquer coisa. Não é qualquer coisa que entra na temática da relevância e urgência que o Poder Executivo pode editar medidas provisórias. E a gente tem um rol, inclusive, na Constituição Federal que diz o que a medida provisória não pode tratar. Por exemplo, direito processual. Entende-se que não há urgência para tratar direito processual se for que trate no Congresso Nacional e não por medidas provisórias. A gente não pode mudar regras processuais por medidas provisórias. A gente não pode também versar sobre direito penal em medidas provisórias. Mas calma. Em regra, a gente não pode falar sobre direito penal em medida provisória. Só que, como quase tudo no direito penal, salvo desde que seja para benefício do réu. Então, se a temática da medida provisória for de direito penal, mas para beneficiar o réu, estará valendo uma medida provisória nesse sentido. A medida provisória também não pode falar sobre questões orçamentárias e nem organização do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Outro ponto muito importante: a medida provisória ela não pode falar sobre... eu não pode editar uma medida provisória que trate do tema de um projeto de lei que já foi aprovado. Atenção, de um projeto de lei que já foi aprovado pelo Congresso Nacional e só está aguardando o veto ou sanção presidencial. Aí imagina, o projeto de lei já foi aprovado. O projeto de lei já foi aprovado, tudo, um projeto de lei muito bom, uma lei muito boa para a sociedade. Aí o presidente da República, ao invés de sancionar aquela lei que foi criada pelo Poder Legislativo, o que ele faz? Ele edita uma medida provisória com aquele projeto de lei. Gente, se a gente tem um projeto de lei que só está aguardando a sanção presidencial para que possa ser promulgado, publicado, não faz sentido que ele edite uma medida provisória com o mesmo tema. Então, é vedado também a edição de medida provisória sobre projeto de lei que esteja aguardando sanção ou veto presidencial. Vamos ver se tem mais um. O prazo para trancamento de pauta. Então, eu já falei do prazo de vigência da medida provisória, mas outro prazo importante que não pode ser confundido é o prazo para trancamento de pauta. A medida provisória, ela produz seus efeitos por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Só que a gente tem um outro prazo que não se pode confundir com esse prazo, que é o prazo de trancamento de pauta. Esse prazo de trancamento de pauta ele é um prazo de 45 dias não prorrogável. O que é esse prazo de trancamento de pauta? É o prazo que o Congresso Nacional tem para votar essa medida provisória. Tem para deliberar sobre essa medida provisória. Então, o presidente da República editou uma medida provisória. Qual é o prazo, então, para que o Congresso Nacional delibere sobre ela? É o prazo de 45 dias. Mas e se o Congresso Nacional não deliberar sobre essa medida provisória, não falar, não votar sobre ela nesse prazo de 45 dias? O que vai ocorrer vai ser o sobrestamento. O que é esse sobrestamento? Sobrestamento é o trancamento de pauta no Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional não vai poder mais deliberar sobre qualquer temática enquanto ele não deliberar sobre medida provisória. Entretanto, ele não pode mais falar sobre qualquer temática relativa a passiva de ser tratada por medida provisória. Como assim? Então o Congresso Nacional vai ficar congelado, ele não vai poder falar sobre nada enquanto ele não votar aquela medida provisória. Porque 45 dias ainda não votou, então no 46º ele não pode mais votar sobre nada. Salvo
matérias que não são passíveis de medida provisória. Por exemplo, se estiver tramitando um projeto de lei sobre direito processual, ele vai poder ainda ser votado. Ele não vai estar trancado, não vai ter esse trancamento de pauta em relação a essas matérias que não são passíveis na temática das medidas provisórias. Então, esse prazo é de 45 dias não prorrogável. Ok, fiz umas anotações aqui, caso eu esqueça de alguma coisa. Não. Esse prazo de 45 dias ele não conta no recesso. Então, entrou na sessão legislativa, que acaba, não lembro qual dia de dezembro, mas entrou em recesso. Então, esse prazo de 45 dias ele dá um pause e ele continua contando apenas na próxima sessão legislativa. Quando edita como eu disse, ao ser editada uma medida provisória, ela deve ser imediatamente direcionada, submetida ao Congresso Nacional. E, primeiramente, ela é submetida a uma comissão mista, uma comissão tanto do Senado Federal quanto a da Câmara dos Deputados. Essa comissão mista, ela vai deliberar, vai dar um parecer opinativo, lembra? Parecer opinativo é um parecer que ele não tem força vinculante, ou seja, por mais que um parecer seja negativo, não goste, isso aí não quer dizer que vai estar rejeitando a medida provisória. É um parecer apenas sobre a temática, um parecer apenas opinativo dessa comissão mista, composta por senadores e deputados. Então vai dar esse parecer opinativo, não vinculante, claro, sobre essa medida provisória. Vai fazer é como se fosse o Poder Legislativo fazendo essa fiscalização dessa função atípica do Executivo. Então é o Legislativo vendo se o Executivo está exercendo a função legiferante direito. Após essa comissão mista, vai ser direcionada à Câmara dos Deputados para deliberar e, caso a Câmara dos Deputados aprove, vai direcionar ao Senado Federal, que vai repetir o processo. Claro, aquele mesmo processo que a gente já conhece. Comissão temática, comissão de Constituição e Justiça, a deliberação e aprovação, claro. E agora é importante, se a medida provisória é editada pelo Presidente da República, quando ela for aprovada pelo Congresso Nacional, ela deve ser novamente remetida ao Presidente da República para uma sanção ou possível veto? Depende. Se a medida provisória for convertida integralmente em lei, ou seja, do jeito que ela foi submetida ao Congresso Nacional, não houve nenhuma mudança, e ela foi convertida totalmente, toda a parte dela foi convertida em lei, foi aprovado pelo Congresso Nacional, vai se dispensar essa sanção ou veto presidencial. Vai dispensar a sanção ou veto presidencial e os próprios presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que vão fazer essa promulgação. Não faz sentido que eu leve o mesmo tema que foi editado pelo Presidente da República para a sua apreciação de sanção ou veto. Entretanto, se for uma conversão parcial, ou seja, não foi toda a medida provisória que foi aprovada, que foi convertida em lei, sim, deverá ser direcionado ao Presidente da República para decidir sobre a sanção ou o veto presidencial. Claro, seguindo o mesmo trâmite, seu veto pode sim ser derrubado pelo Congresso Nacional por uma votação mais solene. Só ver se eu não estou esquecendo nada. Se a medida provisória for rejeitada, isso é importante. Se a medida provisória for rejeitada, primeiro, quando ela for rejeitada, o Congresso Nacional vai decidir se ela produzirá, os efeitos que ela produziu até então vão ser válidos ou irá retroagir desde o início, anulando todos os efeitos que aquela medida provisória ela exerceu no seu prazo de vigência. Então, ele vai decidir se o efeito será ex tunc, T de testa, que vai retroagir, anulando todos os efeitos, ou ex nunc, que a partir de agora não vale mais essa medida provisória e todos os seus efeitos. Então, o Congresso Nacional vai decidir se ela for rejeitada. E também, se ela for rejeitada, pelo princípio da irrepetibilidade, aquela medida provisória sobre aquela mesma temática não pode ser apresentada novamente
na mesma sessão legislativa, ou seja, naquele mesmo ano, naquela mesma sessão legislativa não pode. Inclusive, uma boa observação é que se determinado projeto de lei tiver sido rejeitado, projeto de lei, não estou falando de medida provisória, determinado projeto de lei tiver sido rejeitado pelo Congresso Nacional, foi rejeitado, foi arquivado, o presidente da República não vai poder editar uma medida provisória sobre aquele tema. Também por essa ideia de preferir o princípio da repetibilidade. Porque se o próprio Congresso Nacional já disse na mesma sessão legislativa que aquele tema, ele rejeitou aquele tema, eu não posso simplesmente tentar governar por medida provisória, editando uma medida provisória sobre o mesmo tema. Então, eu acredito que a gente encerra aqui então sobre o tema medida provisória. Não deixei tão longo o vídeo. Precisando de qualquer coisa, é só falar. Fiquem com Deus e uma boa semana.